Quem imaginaria que Arraial do Cabo poderia receber delegações para as próximas Olimpíadas? Mas é isso mesmo, gente. A notícia saiu essa semana e Arraial do Cabo poderá sim receber delegações para as próximas Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. A adoção. Essa semana comemora-se a Semana Estadual da Adoção e é um gesto muito bacana, um assunto muito legal. Adotar alguém é a possibilidade de dar vida, é uma forma muito bonita de você favorecer uma pessoa que precisa. E às vezes você tem tanto, mas também tem uma coisa, a gente tem que ter muito cuidado porque requer muita responsabilidade. Campeonato Brasileiro começou e todo mundo está querendo saber como é que anda os times do Rio de Janeiro. Será que o Vasco, o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo, será que os nossos times têm condições de disputar os primeiros lugares? Será que algum desses times poderão ser campeão? Será que a gente pode chegar à Taça Libertadores? O Arraial Notícias está começando. Será que Arraial do Cabo realmente irá receber delegações para as próximas Olimpíadas? Eu vou chamar a Simone, que ela tem uma notícia para a gente. Em Arraial do Cabo, o fim de semana foi agitado com muito sol e disposição. Assim foi a primeira etapa do Campeonato Estadual de Canoa Havaiana realizada na Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo, e contou com a participação de 150 remadores que disputaram nas categorias masculino, feminino e master, no percurso de 10 quilômetros. O evento foi realizado pela Federação de Canoa Havaiana do Rio de Janeiro, com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Arraial do Cabo. De acordo com os organizadores, assim como no ano passado, as baterias foram muito disputadas, pois a Praia dos Anjos tem boas condições de vento e águas tranquilas, além de uma bela paisagem, combinação ideal para esse tipo de esporte. E as equipes que conquistaram o primeiro lugar foram o Rio UA, nas categorias masculina e masculina master, e o Clube Náutico de Cabo Frio, nas categorias feminina e feminina master. A segunda etapa do Campeonato Estadual de Canoa Havaiana será disputada em outubro no Rio de Janeiro. Mais uma bola dentro da Secretaria de Esportes. Mais uma boa notícia para Arraial do Cabo, dessa vez é nos esportes. Olha só, gente, o que saiu no Jornal O Dia no dia 23. Mais de 30 cidades são selecionadas para receber delegações das Olimpíadas. Além da capital fluminense, outros 33 municípios do Rio foram pré-selecionados pelo Comitê Olímpico Internacional, o COI, para receber as delegações e sediar treinamentos durante e antes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. As cidades de Angra dos Reis, Araruama, Armação de Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Cachoeiras de Macacu, Campos, Comendador Levi Gasparian, Duas Barras, Itaboraí, Italva, Itaperuna, Itatiaia, Macaé, Macuco, Maricá, Mendes, Miguel Paiva, Niterói, Nova Iguaçu, Paraíba do Sul, Petrópolis, Pinheiral, Porto Real, Queimados, Resende, São João da Barra, São Pedro da Aldeia, Saquarema, Tanguá, Teresópolis, Três Rios e Volta Redonda foram as escolhidas pelo COI. O governador Sérgio Cabral comemorou a decisão em evento realizado nesta segunda-feira na Escola Naval. Ele ressaltou em seu discurso a importância dos benefícios que a escolha de uma cidade candidata trará para a respectiva população. Legado que, segundo ele, era exatamente um dos pontos fortes da proposta brasileira junto ao Comitê Olímpico Internacional na disputa com Chicago, Madrid e Tóquio, como ressaltou se dirigir aos representantes dos lugares pré-selecionados. As cidades de vocês poderão dizer: nós recebemos equipes olímpicas, nós participamos da preparação para os Jogos Olímpicos e deixamos para as nossas cidades um legado. Equipamentos esportivos de qualidade para que a nossa cidade usufrua deles e também o que poderá vir a partir da vitória conquistada para uma cidade como anfitriã de uma determinada delegação, de uma determinada modalidade esportiva. Benefícios na área ambiental, na área social, na área de modalidade urbana, disse Cabral, que no Twitter lembrou que o fato do legado ser levado a outras cidades além do Rio também foi um dos pontos fortes da candidatura do país para receber os Jogos. A partir de agora, as cidades pré-selecionadas terão acompanhamento da Secretaria Estadual de Esporte e Lazer para atenderem aos requisitos exigidos pelo COI e serem finalmente escolhidas pelo comitê. E para falar disso, Marcelo vai receber o nosso secretário de Esportes, Henrique Barreto. Eu agora recebo o secretário de Esporte, Henrique Barreto. Secretário, o Arraial do Cabo vai receber delegações para as próximas Olimpíadas, secretário? Pois é, Marcelo, para a gente é uma honra estar aqui no seu programa, né, mais uma vez. E realmente a gente está muito feliz porque a gente tem trabalhado bastante, né, nesses 2 anos e meio de governo, e uma das maiores conquistas, né, foi
esse primeiro passo que nós demos em relação a sediar aqui delegações para preparação para as Olimpíadas, né? Nos cadastramos, conseguimos passar da primeira fase, tivemos outra fase que foi das modalidades escolhidas. Esse processo começou quando, secretário? Esse processo começou um mês atrás, né? Um mês atrás participamos de reuniões, cadastramos a cidade de Arraial do Cabo, tivemos uma reunião no Maracanãzinho e nessa reunião resolvemos, junto com a nossa região, Cabo Frio e Búzios, nos alinhar, né? Não disputar as mesmas vagas, para que tivéssemos mais chances das 3 cidades serem contempladas. Então, nessa reunião, propus para o secretário de esporte e para o prefeito Mirinho, que estava presente, que nós disputássemos áreas diferentes e dessa forma nós fortalecêssemos essas modalidades dentro da nossa região. E graças a Deus nós pegamos aqui o estádio municipal para atingir a área do futebol. Pegamos a Praia Grande, colocamos a Praia Grande também, porque a gente tem uma grande extensão de areia, uma praia maravilhosa, agora com essa orla que está sendo feita na Praia Grande. Isso tudo favorece muito a modalidade de vôlei de praia e rugby de praia. Também colocamos o BMX e o tiro ao arco, mas os dois ainda não foram contemplados. Mas essas 3 modalidades foram contempladas. Cabo Frio colocou atletismo, Búzios colocou como modalidade o golfe e a vela, né? Nós temos uma raia de vela muito boa. Temos. Né? Inclusive, eu colocaria a raia, né, de vela, mas como nós entramos num consenso para que não tivéssemos divergência em relação a essas modalidades, então eu entendi, né, que seria melhor Búzios, por ter mais eventos a nível mundial hoje do que Arraial do Cabo. É certo que nós hoje estamos num patamar já chegando pertinho de Búzios, porque já fizemos aí Campeonato Brasileiro de Windsurf, tivemos estadual de kitesurf, canoa havaiana estadual, e estamos buscando cada vez mais crescer no esporte náutico, que é é muito forte dentro da nossa cidade. Mas Búzios já tem um tempo maior de trabalho em cima disso, tem um marketing mais forte, né? Então, por conta disso, dessa situação em particular, nós entendemos que seria melhor a vela, essa parte de vela, ficar com Búzios, uma vez que eles deixariam a parte de vôlei, do rugby, do futebol com a nossa cidade. Para que o Arraial conquistasse essa pré-candidatura, quais foram os requisitos necessários? Pois são vários requisitos, né? Primeiro, os espaços físicos, né? A gente tem que ter o espaço físico adequado, que atenda tanto para as Olimpíadas como para as Olimpíadas, né? E nós temos aí até 2015 para se adequar, né, dentro das exigências do COB, né? E graças a Deus nós já estamos num processo de revitalização do estádio municipal, né? Eu não sei se vocês lembram, a gente pegou o estádio de uma forma bem deteriorada, né? E graças a Deus nós já estamos num processo de revitalização que eu acredito que até o final de 2012 o estádio já vai estar adequado para receber essas delegações, esses países na área do futebol. Também tivemos exigências na parte da rede hoteleira, né? É uma exigência que nós temos que nos adequar, nós temos até 2015 também para nos adequar, mas sabemos que teremos agora o Eco Resort, né, em Pernambuco, que até 2014 vai estar pronto, com 600 unidades habitacionais, e com isso a gente já consegue se adequar. Temos isso é uma novidade que o senhor está trazendo aqui para a gente. Isso aí é um resort que vai ser construído em Pernambuco? Vai ser construído em Pernambuco. Você sabe a partir de quando? Já vão começar as obras, acredito que já esse ano começa as obras e até 2014 estará pronto. O prefeito deve falar mais um pouco a respeito disso, né, com você. E vai passar para toda a população. Então isso já foi uma notícia muito positiva para a gente. A gente tem aqui hotel de 3 estrelas, mas o que acontece? A gente precisa chegar no mínimo a 600 leitos, né? 60 unidades
habitacional. E nós teremos agora 600 unidades, então isso já é já tem uma grande vantagem para que a gente passe para essa outra fase, né, que é a fase final da cidade ser realmente selecionada, né? E temos também a questão do aeroporto, né? O aeroporto aqui, né, em Cabo Frio, Arraial, isso também já nos favorece muito, porque esses países irão treinar na nossa cidade e irão participar dos jogos no Rio de Janeiro. Então a nossa cidade seria sede, né, para abrigar essas delegações. E algo muito interessante, Marcelo, que nos chamou muita atenção e que nos deixou muito assim felizes, né, por Arraial estar participando dessa pré-seleção, né, é a questão do ano que vem, nas Olimpíadas de Londres. Vai ter um espaço em Londres durante 60 dias que vai se chamar Casa Brasil. Nesse espaço, as cidades contempladas terão oportunidade de divulgar a sua beleza natural, o que ela tem de melhor, né, no maior evento esportivo mundial, que é as Olimpíadas, né? Então, pra gente é de uma grandeza, né? Uma possibilidade única, né? Uma possibilidade única. É como os royalties para a Prefeitura de Arraial, na minha área, ter esse benefício de colocar Arraial nas Olimpíadas, sabe? É uma maior conquista, é um legado que a gente deixa. A gente realmente vai deixar uma estrutura, né, muito boa para a cidade a nível dessas modalidades, né? Então isso tudo mexe com a economia da cidade. Arraial vira um polo esportivo, tem uma visibilidade a nível mundial. Então isso tudo é de uma tamanha importância, né, que eu ainda, vou ser sincero, não caiu ainda a ficha. Arraial do Cabo, aquela cidade totalmente esquecida no esporte há uns anos atrás, né, não tinha nada no esporte. Hoje Arraial do Cabo, graças a Deus, tem eventos a nível nacional, a nível internacional. Temos um calendário pronto, né, de eventos esportivos. O calendário todo aqui completo até o final do ano? Todo completo, já 2012, o início de 2012 já temos eventos. Então, fora os projetos sociais, projeto do governo federal, o governo estadual que nós trouxemos para a cidade do Rio 2016, né, o segundo tempo, o projeto municipal. Então tudo isso nos dá uma credibilidade, nos dá força para realmente buscar algo mais, né? E esse algo mais está aí, as Olimpíadas. A gente está buscando aí trazer essas delegações, que vai ser um benefício enorme para a cidade, né? O nosso secretário de turismo esteve aqui falando da sensibilidade do prefeito em relação a essa área, essa parte turística da cidade, né, essas feiras que eles participam, divulgando a cidade. Eu também posso dizer o mesmo, né? Graças a Deus o nosso prefeito ele tem essa sensibilidade com a nossa área esportiva, até por ele ter sido um esportista, um atleta de futebol, futsal, sempre gostou muito de esporte, e graças a Deus ele nos dá liberdade para a gente trabalhar, né, e fazer o que está sendo feito aí, esse trabalho, graças a Deus, um trabalho novo dentro da nossa cidade, a nível do esporte da cidade. Secretário, esse foi o primeiro passo. A partir de quando o COI começa a passar Arraial do Cabo, vão existir visitas à nossa cidade para verificar as condições, onde entra a infraestrutura nessa história? Arraial do Cabo vai precisar melhorar muito essa nossa parte de infraestrutura. Eu gostaria de saber do senhor, a partir de agora, quais são os próximos passos e se já tem datas previstas para essas vindas desses fiscais, né, a Arraial do Cabo? Então, Arraial do Cabo, ele passou pelo primeiro passo, cadastramento. O segundo passo foi as modalidades que foram escolhidas. A princípio, essas 3 modalidades, né, que eles entenderam através de materiais que nós levamos, né, para o COI, né, para o COB, né, e eles entenderam que realmente nós temos possibilidade de abrigar essas delegações, né? É óbvio, Marcelo, que a gente tem que entender que Arraial do Cabo é uma cidade que está se reestruturando, né? A gente não tem uma estrutura como Petrópolis, né, como outras cidades que também irão abrigar essas seleções. Mas isso não quer dizer
que nós não entraríamos dentro do processo, né, de seleção, porque a única diferença nisso são países. De repente, um país como os Estados Unidos irá para uma cidade que tem uma estrutura melhor, né, e nós iremos abrigar um país de repente menor. Mas o importante é nós estarmos juntos, estarmos dentro desse processo, porque a visibilidade vai ser mundial, né? Ano que vem nós estaremos lá em Londres divulgando Arraial do Cabo para todo mundo. Até porque essas heranças que irão ficar aqui. Exatamente. Mas a questão da próxima etapa, né, realmente daqui a um mês nós iremos passar por mais uma etapa que eles irão visitar as áreas, né, e irão fazer algumas exigências. Essas exigências têm que estar prontas até 2015, início de 2015. As exigências têm que estar dentro do que o COB exige, né, e o COI, para que a gente realmente abrigue essas delegações. Mas aí a gente faz, após essa visitação daqui a um mês, a gente faz um contrato, né? Tem toda uma legalidade nisso, que a gente tem que entrar dentro dessas exigências em 2015 para realmente receber essas delegações. Eu conversei aqui com o secretário Henrique Barreto, trazendo essas maravilhas, essas notícias. Arraial do Cabo, que vem conquistando grandes vitórias nos últimos tempos. Quem sabe que em 2015 não conquiste mais essa grande vitória, que vai ser sede aí para as equipes que venham participar das Olimpíadas. Seria mais um grande presente para o nosso município. Vamos torcer para isso, secretário. Sucesso lá na sua secretaria. Volte sempre ao nosso programa, mande notícia para que a gente possa trabalhar aqui divulgando o trabalho de vocês. Eu que agradeço, Marcelo. Obrigado por tudo, né? Por tudo que você tem feito por nós. Você tem estado conosco desde o início do governo, nos divulgando, nos ajudando bastante, e a parte da nossa vitória pode ter certeza que está com você, né? Que está com a mídia, que está sempre trabalhando ao nosso favor, nos ajudando bastante para que nós possamos divulgar tudo que a gente vem fazendo, né? Então eu agradeço muito a oportunidade de estar no seu programa, esse estúdio maravilhoso, né? Esse trabalho brilhante que você está fazendo, inovador dentro da nossa cidade, né? Então é de grande alegria eu poder participar do seu programa aqui mais uma vez. Dá um abraço lá no Dudu, meu amigo Dudu, meu craque, ídolo. Dá um abraço também no seu Joamil, o nosso mestre, e a gente se encontra em breve. E eu vou para o intervalo e volto em um minutinho. TV Arraial, o canal que mostra nossa gente. Aqui a gente se vê. Você não precisa mais quebrar a cabeça na hora de escolher produtos de informática. Vá direto a BitByte Suporte. Ótimos preços, bom atendimento, produtos com maior padrão de qualidade, a maior variedade em suprimentos de informática, além de manutenção de computadores, notebooks, impressoras e recarga de cartuchos e toners. E atenção, montando seu PC com a BitByte, a instalação é grátis e você ainda pode pagar em até 6 vezes sem juros nos cartões Visa e Master. Então, não perca mais tempo. Venha logo nos conhecer. BitByte Suporte, Avenida Leonel de Moura Brizola, número 50, loja 26, segundo piso, em cima do Banco do Brasil, no centro de Arraial do Cabo. Contatos e informações pelo telefone 2622-0772. 2622-0772. BitByte Suporte. Missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain. Once you go, there was never an honest word. That was when I ruled the to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I've become. Revolutionaries wait.
Assine a TV a cabo local e acompanhe a TV Arraial, o canal que mostra nossa gente. Aqui a gente se vê. Simone, é verdade que o Grupo Libra está negociando sociedade com o aeroporto de Cabo Frio? O aeroporto de Cabo Frio, hoje, único privado do país, receberá um sócio. Grupo Libra negocia participação em concessionária a fim de dar novo fôlego a investimentos em infraestrutura na região dos lagos. Olha só o que está acontecendo. O Aeroporto Internacional de Cabo Frio, que é o único administrado pela iniciativa privada no país, deve ganhar um novo sócio, que é o Grupo Libra. Segundo apurou o IG, a empresa Costa do Sol, concessionária do aeroporto, está vendendo parte do capital ao Grupo Libra, que atua na área de logística e terminais portuários, e agora faz sua estreia no ramo de gestão de aeroportos. Os donos do aeroporto de Cabo Frio procuram um sócio privado para dar novo fôlego em investimentos de infraestrutura. O aeroporto foi inaugurado em 1998 numa parceria entre os governos federal e estadual, tendo sido municipalizado no ano seguinte. Foi quando a Prefeitura de Cabo Frio decidiu privatizá-lo. A Costa do Sol, formada por empresários que passam por empresas públicas do Rio de Janeiro, ganhou a concessão do aeroporto por 22 anos a partir do ano de 2001. A empresa já notificou a Prefeitura de Cabo Frio, a documentação está na Procuradoria do município. No entanto, ainda não houve análise do negócio, exigência da lei municipal. Não posso comentar o assunto porque não recebi nenhum comunicado, disse Ricardo Valentim de Azevedo, coordenador de Indústria, Comércio, Trabalho e Pesca do município de Cabo Frio, que irá analisar o processo quando chegar ao seu conhecimento. Ele é o responsável por aprovar mudanças na concessão do aeroporto. De acordo com Azevedo, a empresa concessionária terá de ser mantida à frente da gestão e o novo sócio terá de comprovar sua capacitação técnico-financeira para operar o aeroporto. O modelo de gestão vai ser o seguinte: ele terá que ser controlado pela iniciativa privada. O aeroporto de Cabo Frio tem sido apontado como modelo de gestão em meio ao caos aéreo dos aeroportos administrados pela Infraero. Eu acredito até que pela pouca movimentação, de aeronaves. Sua vantagem é a agilidade na tomada de decisões. A localização estratégica próxima das bacias de Campos e Santos o transformou em um dos principais aeroportos de cargas do país. Ele atende principalmente as empresas fornecedoras da Petrobras, mas além de leva também turistas às principais praias da região dos lagos, no litoral fluminense. Empresas aéreas como TAM, Trip, LAN, Absa e Centurion operam com voos para o Rio de Janeiro, São Paulo, Miami e Buenos Aires. A pista do aeroporto alcança 2,5 mil metros de comprimento. Com a entrada do novo sócio, o aeroporto poderá acelerar os projetos de expansão, como o desenvolvimento de um condomínio industrial no entorno do aeroporto. Não muito longe do aeroporto está a Praia do Forno, no município de Arraial do Cabo, local estratégico para futuros investimentos portuários voltados ao atendimento da demanda do pré-sal. Em nota enviada ao IG, o Grupo Libra, controlado pela família Borges Torrealba, confirma o interesse no negócio. No entanto, o grupo informou que não fará mais comentários neste momento, pois a negociação está sob a avaliação de órgãos regulatórios pertinentes. Segundo seu mais recente balanço, publicado pela Libra Holding S.A., o Grupo Libra apresentou receita operacional bruta de 789 milhões e lucro líquido de 91 milhões em 2009. O escritório de advocacia Pinheiro Neto assessorou o grupo. A Costa do Sol tem como acionistas Francisco José Robertson Pinheiro, ex-diretor do Metrô do Rio, Murilo Siqueira Júnior, ex-presidente da Fulmiltrens, Antônio Braz Bueno do Prado, ex-diretor da Companhia de Gás do Rio de Janeiro, SEG, Coronel Jorge Schettini Seabra, ex-DAC, Paulo Roberto Cardoso, Luiz Cláudio Gaurão Dias Lopes e Nelson Luiz Carlini. Procurada, a assessoria de imprensa da Costa do Sol não quis comentar o negócio. Você sabe o dia que você pode ir ao hospital de Arraial do Cabo para marcar consulta? Você sabe qual é o dia que o idoso tem preferência? Você sabe o dia dos exames? Se você não sabe, a Simone vai passar para você agora.
A partir de agora, toda semana, a gente vai estar divulgando os horários de marcação de consultas ambulatoriais, bem como os dias específicos. Então, na segunda-feira é o dia exclusivo para idosos acima de 60 anos. É bom a gente deixar claro, porque às vezes a gente acorda na segunda-feira animado, porque hoje eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer. Mas na relação marcação de consulta, segunda-feira é o dia específico dos idosos acima de 60 anos. Então, na segunda-feira as especialidades para se marcar é a neurologia, angiologia, urologia, ortopedia, clínico geral, cirurgia geral, otorrino, ginecologia, obstetrícia, pediatria, gastro, cardiologia, nutrição, dermatologia, psiquiatria, horário das 8 às 17 horas. Terça-feira, especialidades neurologia, angiologia e urologia. Horário de marcação das 8 às 17 horas. Na quarta-feira, as especialidades são ortopedia, clínico geral, cirurgião geral, otorrino. O horário é das 8 até às 17 horas. Na quinta-feira, as especialidades são ginecologia, obstetrícia, pediatria e gastro. Também o horário é das 8 às 17 horas. Na sexta-feira, as especialidades são cardiologia, nutrição, dermatologia. Também das 8 às 17 horas. Quem quer fazer marcação para eletrocardiograma e preventivo deve procurar todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 14 às 17 horas. Para realização de exames, eletrocardiograma, todos os dias, de 10 às 12 horas. Preventivo, todos os dias, de 13h30 às 16 horas. A coleta de preventiva é sempre feita às quartas-feiras, de 8 às 12 horas, pela enfermeira supervisora. Marcação para fisioterapia. Marcação normal, uma vez ao mês. Horário, das 8 às 10, sempre na primeira sexta-feira do mês. Gente, é importante lembrar que vai ser sempre na primeira sexta-feira do mês. A quantidade de vagas são 20 fichas. Isso significa que quem chegar primeiro vão conseguir as primeiras vagas. Marcação emergencial, no caso de fratura ou AVC, semanalmente. Marcação para psiquiatria, todas as quartas-feiras. O horário das 8 às 12 horas. A quantidade de vagas são 10 fichas também. Quem chegar primeiro consegue. Atendimento psiquiátrico, toda sexta-feira. Horário de atendimento psiquiátrico das 8 às 10 horas. Hiperdia, programa de hipertensão e diabetes. Finalidade, atender e acompanhar as demandas de pacientes hipertensos e diabéticos. Na policlínica, no HAC são realizadas verificação de pressão arterial, teste de glicemia, atendimento clínico. Olha, gente, é muito importante para quem tem tendência à hipertensão estar acompanhando, porque hipertensão é uma doença silenciosa. Então, é importante estar acompanhando quem não tem aparelhinho para estar medindo, estar sempre no hospital para ver a pressão arterial. O horário de funcionamento, terça, quarta, quinta-feira, das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas. Os telefones de contato é o 2622-2107, ramal 228. Repetindo, 2622-2107, ramal 228. A enfermeira supervisora é Cristiane Pereira Sampaio. Para quem quiser essas informações, para quem não conseguiu anotar o que precisava, entre em contato com a TV Arraial pelo e-mail tvarraial.contato@gmail.com.br ou pelo nosso MSN tvarraial.contato@hotmail.com.br ou ainda pelo 2622-1437. Essa semana comemora a Semana da Adoção e a Simone tem uma matéria para vocês. Quando falamos de adoção no meio familiar, é sempre um assunto muito delicado, mas não deixa de tocar o coração daqueles casais que não podem ter filhos naturais. E por isso, essa semana é considerada a Semana Estadual da Adoção. As comemorações da Semana Estadual da Adoção de Crianças e Adolescentes começaram neste domingo, dia 22, em Rio das Ostras. O presidente da Frente Parlamentar Pró-Adoção da Assembleia Legislativa, a ALERJ, o deputado Sabino, participou da terceira caminhada realizada pelo Grupo de Apoio à Adoção da Cidade, o ADOT. O ADOT hoje é conhecido em todo o Brasil. Na orla da praia do Costa Azul foi que ocorreu essa caminhada. A ALERJ realizará uma sessão solene na próxima quinta-feira, dia 26, e no próximo domingo, dia 29. Os grupos de apoio de todo o estado farão caminhada em Copacabana.
A Semana Estadual da Adoção de Crianças e Adolescentes foi criada em agosto de 2009, a partir do projeto de lei 2039/09 do deputado Sabino. Há um mês, a semana foi incluída no calendário oficial da Alerj. Por meio do projeto de resolução número 46/2011, também de autoria do deputado, e com o objetivo de promover no Poder Legislativo a discussão sobre a adoção. E para falar sobre esse assunto, nós vamos receber em nossos estúdios o secretário de Ação Social, Wagner Lima. Se tem um sentimento que denota amor ao próximo, este com certeza é o ato de adotar. E essa semana comemora-se a Semana Estadual da Adoção. Para conversar sobre esse tema, eu vou conversar aqui com o secretário de Ação Social, Wagner Lima. Tudo bem, secretário? Tudo bem, Marcelo. Secretário, porque esse tema é um tema bastante complexo, né? Porque quando você fala em adoção, você fala num ato bonito. Mas antes de ser bonito, é um ato de muita responsabilidade, né, secretário? E até o processo, por essa responsabilidade, o processo é um processo lento. Tá? Você tem aqui, para você ter uma ideia, nós temos hoje, só no estado do Rio de Janeiro, 4.000 crianças para adoção. E cadastradas, famílias prontas para adoção, no Brasil tem 1.800 famílias. Então, processo lento, um processo que começa no juizado da infância e adolescência, a pessoa vai até o juiz da comarca, o juiz encaminha, se ele não for o juizado da infância e adolescência, ele faz esse encaminhamento, e aí ali você tem uma linha de processos onde a pessoa vai devagarinho, até para ter essa interface com o próprio juizado, conhecimento da família, comprovação de renda, idoneidade, atestado psicossocial tanto da esposa como do marido, para chegar a participar do Cadastro Nacional de Adoção. Secretário, como é a realidade de Arraial do Cabo em relação a esse assunto? Olha, nossa realidade, porque o processo de adoção ele vai direto ao nosso fórum. Tá? Ele não passa pela secretaria ou pelo município, não tem essa prerrogativa. É direto ao fórum. Agora, o grande avanço no nosso município foi a lei aprovada pelo prefeito, agora em 2010, da família acolhedora. Mas aí é um caso específico. Vocês lá na secretaria, vocês têm conhecimento dos processos de adoção que está acontecendo aqui em nosso município, ou isso não passa por vocês? Não, isso não passa pela nossa secretaria, nem pelos equipamentos de serviço nosso. Aí eu falo a você do CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Tá? Os casos que passam pelo CREAS, que aí vai o dinamismo da família acolhedora, são casos de crianças que de alguma forma tiveram seus direitos violados, que não é a maioria dos casos, entendeu? Graças a Deus é uma minoria dos casos. Lá no CREAS, né, vocês têm casos de crianças que foram adotadas e passaram por lá sofrendo algum tipo de violência? Vocês já registraram um caso desse? Nós não chegamos ao final da adoção, mas a criança passou pelo CREAS, passou pelo juizado da infância e adolescência, ficou abrigada. E aí, dentro desse abrigo, dentro desse cadastro nacional de famílias aptas à adoção, essa criança foi adotada. Tá? A gente conhecimento de alguns casos. Eu não sei se eu poderia perguntar isso ao senhor, mas eu gostaria de perguntar quais são os critérios para quem quer adotar uma criança, o que essa pessoa precisa fazer, como fazer, qual o órgão competente, quais são os procedimentos, secretário? Olha, o primeiro passo é se dirigir ao nosso fórum, tá? Aí tem alguns critérios que a gente pode estar informando aqui. Tem que ser maior de 21 anos. Se for casado, tanto o marido quanto a esposa tem que demonstrar essa vontade de adotar. Não é só uma pessoa que vai adotar, não é só o marido que quer adotar, então o casal vai adotar, não. Os dois têm que querer adotar. Partindo daí, desses dois critérios,
Aí você tem uma série de outras etapas que o processo vai pedindo. Essas etapas, elas fazem parte de um processo de interação das técnicas do fórum com essa família, para conhecer essa família. É realmente um lar que tem um conceito de família? Esse lar está preparado para receber? Eles têm condições financeiras de receber essa criança? Tem condições de realizar os sonhos de criança? De ter essa criança como filho? E aí você são os documentos pessoais, a questão burocrática da coisa, né? CPF, identidade, comprovante de residência, comprovante de saneamidade mental. Tem uma série de comprovantes que o próprio fórum tem essa relação de documentos, e aí ele vai interagir com essa família. Essa família vai passar pela assistente social, por psicólogo. Depois de todo esse processo, esse processo volta ao juiz, o juiz entendendo que tem respaldo suficiente ali, com laudos técnicos e tudo, que essa família está apta à adoção, essa família vai fazer parte do Cadastro Nacional de Famílias para Adoção. Aí, dentro de uma fila de espera, vai ser feita a adoção. O senhor acha que é justo que essas regras sejam tão rígidas? O senhor acha que essas regras não poderiam ser um pouco mais flexíveis? Ou elas são necessárias que elas sejam duras mesmo? A gente vive num mundo de tantas barbáries, até mesmo com filhos biológicos. Será que isso é um dos motivos que fazem essas regras ser tão duras? Não entendo que sejam regras duras. Eu entendo que sejam regras necessárias. E são necessárias. Tanto antes da adoção, no período da adoção e o acompanhamento que eles dão pós-adoção. Tá? É tudo necessário, faz parte de um processo que foi amadurecendo durante anos. Não foi o ato de adotar no Brasil, ele não foi feito de uma hora para outra. Se errou muito lá atrás, se aprendeu e se foi amadurecendo e avançando. E ele tem que continuar avançando. Com todas as modificações que acontecem no nosso mundo, ele tem que continuar avançando. Você tem que conhecer realmente essa família. E conhecer uma família não é fácil. Não é fácil. É um ato realmente muito bonito, mas igualmente de responsabilidade. E aí eu queria aproveitar a sua passada aqui em nosso programa para que o senhor deixasse uma mensagem para essa semana tão bonita e tão importante. A mensagem que nós que estamos fazendo parte da Secretaria de Assistência Social em Arraial do Cabo, que a gente deixa, se você tem esse espaço no coração, porque a adoção é do coração. Se você tem esse espaço no seu coração, perde a oportunidade não. Se dirige ao fórum aqui na Prainha, no bairro da Prainha, se cadastra, passa por essas etapas todas. Essas etapas todas vão ajudar ao seu amadurecimento nesse sentido. Você vai ver que cada etapa, cada visita da assistente social na tua casa, do psicólogo, faz parte para que naquele momento certo, o seu coração, a sua casa, possa estar recebendo uma criança que está carente de tudo. Então, é a mensagem que eu deixo. Se tem esse espaço no teu coração, não deixa para amanhã não. Vai e você vai ver que você vai receber muito mais do que você vai dar. Ao adotar uma criança, às vezes você está dando condições de vida, você está dando verdadeiramente a chance dessa criança de sobreviver. Isso é muito legal, é muito bacana. Agora só lembra de uma coisa: responsabilidade. Não basta querer só, não. Você também tem que lembrar da responsabilidade. Mas é um ato muito bonito e a gente deve valorizar sempre. Secretário, muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Volte sempre. O Notícia está aberto aqui para você, o programa. Mande notícia aqui para a gente. Compareça aqui sempre que possível. Vai ser um prazer recebê-lo aqui. É muito bom a gente contar com esse espaço em Arraial. Até porque, como eu já falei, a Secretaria de Assistência Social está sempre mudando. Ela é mutante.
a gente está evoluindo, está avançando, amadurecendo e crescendo nesse sentido de estar auxiliando as famílias, abraçando, acolhendo. Então, pode ter certeza. Você convidou agora, meu irmão, a gente vai estar aqui sempre. Eu conversei com o secretário de Ação Social, Wagner Lima. Agora eu vou para o intervalo, a gente volta em 1 minuto e na minha volta eu converso com o meu craque, o craque maior, Carlos Eduardo Alberijo, ou simplesmente o Dudu. TV Arraial, o canal que mostra nossa gente. Aqui a gente se vê. Você não precisa mais quebrar a cabeça na hora de escolher produtos de informática. Vá direto a BitByte Suporte. Ótimos preços, bom atendimento, produtos com maior padrão de qualidade, a maior variedade em suprimentos de informática, além de manutenção de computadores, notebooks, impressoras e recarga de cartuchos e toners. E atenção, montando seu PC com a BitByte, a instalação é grátis e você ainda pode pagar em até 6 vezes sem juros nos cartões Visa e Master. Então, não perca mais tempo. Venha logo nos conhecer. BitByte Suporte, Avenida Leonel de Moura Brizola, número 50, loja 26, segundo piso, em cima do Banco do Brasil, no centro de Arraial do Cabo. Contatos e informações pelo telefone 2622-0772. 2622-0772. BitByte Suporte. Missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain. Once you've gone, it was never alone. This world, that was when I ruled the to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver blade, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Mirror, mirror, my sword and shield. My missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name. Never alone this world, but that was when I ruled the world. Assine a TV a cabo local e acompanhe a TV Arraial, o canal que mostra nossa gente. Aqui a gente se vê. Quando você faz um programa de notícias em Arraial do Cabo, se você não colocar futebol, se você não colocar esporte, com certeza a audiência não vai ser a mesma. E se você vai falar do esporte maior que é o nosso futebol, você tem que trazer aqui para comentar Carlos Eduardo Alberijo, o Dudu, o nosso craque maior. Tudo bom, Dudu? Tudo bem, Marcelo. Antes de mais nada, é maior na altura, né? 1,87 m, né? Ele está sendo modesto. Dudu foi o maior jogador de nossas terras, aquele que melhor desfilou a arte de jogar futebol, não só no Rio, não só no Brasil, como em todo o mundo. Dudu jogou pelo Vasco, jogou pela Seleção Brasileira de Telê, jogou pelo Belenense, jogou por vários times do Brasil, e hoje ele está aqui com a função
de vir aqui comentar o futebol no Arraial Notícias. E aproveitando essa oportunidade, semana passada foi realizada a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, e eu queria saber de você quais são as perspectivas dos times do Rio de Janeiro. O que você acha? Antes de mais nada, comentar logo pela Série A, nós temos também a Série B, né, representada pelo Duque de Caxias. Vale a pena aqui lembrar que começou o campeonato conseguindo um bom empate fora, já é um resultado agradável. Em relação à Série A, nós temos o Botafogo, o Vasco, né, o Fluminense e o Flamengo. O Botafogo do meu amigo Wagner Lima, né, a gente tem que comentar, vai precisar melhorar um pouquinho, realmente é preciso pelo menos de 5 jogadores de nível para você colocar ali para arrumar aquele time do Botafogo, porque apesar da derrota pelo Palmeiras, você sente que precisa de uma melhora, mas 5 jogadores de nível para chegar e jogar, não é para chegar e compor o elenco. Nós temos o Vasco, que já está com uma equipe formada desde o Campeonato Carioca, é uma equipe que teoricamente deverá lutar aí pela uma vaga na Libertadores ou no meio da tabela. Não digo para você que o Vasco tem um time para ser campeão, mas talvez aí no meio da temporada, com a chegada do Juninho Pernambucano, o Vasco possa dar uma crescida e pode ser uma surpresa no campeonato. Nós temos o Flamengo, né, que campeão carioca, manteve a mesma base, necessita urgentemente aí de um lateral esquerdo e de um centroavante nato, né? E eu acredito que a Patrícia Amorim aí deva conseguir esses reforços aí, e o Flamengo deve vir forte. É um sério candidato a uma briga também a Libertadores aí, e quem sabe o título. E o Fluminense, ao meu ver, é o time mais caro que tem no Rio de Janeiro. Tem um elenco de jogadores caros, mas atravessando aí uma fase nada positiva em relação a conflitos. O Fluminense, desde com a perda da Libertadores, a saída do Muricy e propriamente aí no início do Campeonato Brasileiro, já perdendo para o São Paulo por 2-0, jogando em casa, que o jogo foi em São Januário, teoricamente jogando no Rio de Janeiro, e está esperando a chegada do Abel. Só que eles têm que ver que Abel ainda vai demorar a chegar, então eles têm que, né, dar um jeito, né, de lutar aí, conseguir esses pontos aí até a chegada do Abel. Não adianta ficar com essas intrigas, essas brigas aí entre jogadores e comissão técnica, que isso não vai levar a nada. Dudu, o Botafogo, vou começar pelo Botafogo. O Botafogo tem 3 belos jogadores, na minha opinião. O Botafogo tem um goleiraço, um dos melhores do Brasil, o Jefferson. Tem o Maxwell, que está voltando agora. Por sinal, excelente jogador. Excelente jogador, está voltando agora de contusão. E tem o Louco Abreu, que é um belíssimo atacante, um centroavante, né? E tem um jogador que eu admiro muito, que é o Marcelo Matos. É um jogador com a cara do Botafogo, característico do Botafogo, mas já vi até um comentário que ele está para sair também. É uma perda que o Botafogo vai sentir muito. E aí você acha que o Botafogo, com mais 2 ou 3 jogadores, ele consiga se fortalecer até mesmo para disputar? Porque é complicado quando você fala de um campeonato brasileiro e você fala como times como Vasco, Botafogo, disputando meio de tabela. É um negócio meio esquisito, é meio estranho. Times de massa, de grandes torcidas, de história no futebol, disputar meio de tabela. O Vasco tem, na minha opinião, um jogador que desponta ali, tem o Felipe, e eu não vejo mais grandes nomes. E o Flamengo, até agora, na minha opinião, está esperando a estreia do Ronaldinho Gaúcho, que veio como supra-sumo, superstar, mas que semana passada contra o Avaí fez um jogo e a torcida já ficou toda alvoroçada, já que ele vai arrebentar, e é a primeira vez que ele joga alguma coisa e contra um time reserva. E o Fluminense, que eu acho que é o melhor elenco do Rio de Janeiro, vive um conflito de vaidades, eu acredito. Vive um momento conturbado, né? E você que participou de grandes equipes, Dudu, esse tipo de coisa realmente atrapalha o rendimento da equipe no campeonato? Isso pode atrapalhar? Atrapalha muito, Marcelo. Você, quando vê uma bagunça começando lá de cima, você pode ter certeza que vai afetar embaixo, né? E o Fluminense vive esse momento com problemas de patrocínio, e briga com diretoria, um querendo umas pessoas, outros não. Dos motivos da saída do Muricy deve ter sido por isso. Então é meio complicado, isso afeta muito.
Quando eu friso que os clubes do Rio de Janeiro precisam de contratações, Marcelo, veja bem, são 38 jogos. Os elencos dos clubes do Rio de Janeiro, se você for analisar, é limitado. Mas, Dudu, eu comparando os times do Rio de Janeiro com os times de São Paulo, os times do Sul, os times de Minas, eu não vejo tanta disparidade assim, não. Eu vejo, talvez, no momento, o Santos está no momento melhor, até porque está disputando uma Libertadores, e eu não vejo nada mais, não. Eu vejo um São Paulo que veio aqui, ganhou do Fluminense, mas que recentemente estava numa crise no Campeonato Paulista. O Corinthians também vivendo essa crise. Então, o Palmeiras com dificuldades. O Cruzeiro, que estava todo embalado, sendo apontado como o melhor time do Brasil, perdeu, foi eliminado da Libertadores. O Grêmio, a mesma coisa, se estava falando muito no meio de campo do Grêmio, com o Rockenbach, com Lúcio, com Douglas e o outro não me recordo o nome, e também não ganhou o campeonato lá do Rio Grande do Sul, perdeu para o Internacional também, que é um time que oscila, ele foi aquela coisa de altos e baixos. Então eu também não vejo assim grandes disparidades, né? E eu fico assustado quando a gente vê o time do Rio, você que é um homem entendido no futebol, você falar que o meu Vasco e o Botafogo, um time que eu gosto muito, sou muito simpático, até porque meus filhos são todos botafoguenses, eu fico assustado vendo que, na sua opinião, de repente eles vão brigar por meio de tabela. Meio de tabela é o Sul-Americano ou Libertadores. Quando eu falo isso, Marcelo, eu falo pela questão, como eu frisei aqui para você antes, são 38 jogos. Você precisa ter elenco. Porque existem contusões, cartões amarelos. E hoje eu não vejo, por exemplo, no Vasco, no Botafogo, no Fluminense e no propriamente Flamengo também dito, com reservas alturas daqueles considerados como titulares. E existe muito também o lado hoje, o futebol virou comércio, todo mundo sabe disso. Chega no mês na metade do ano, né, do Campeonato Brasileiro, quando a gente chegar em dezembro, você pode ter certeza que a maioria dos jogadores que estão se destacando vão tudo embora de novo para a Europa. Aí os clubes, a tendência do Rio de Janeiro, principalmente, é o quê? É cair mais uma vez. Então é complicado. O futebol, infelizmente, virou comércio e está na mão dos empresários. Por isso que hoje, se um time que se estruturar para o Campeonato Brasileiro tiver um elenco aí com 30 bons jogadores, você pode ter certeza que esse time vai lutar pelo título. Eu acho que nesse quesito o melhor time, então, vai ser o Vasco, né? Porque o banco do Vasco é quase a mesma coisa que o time principal. Eu não sei se o time principal é fraco ou o seu elenco de base, os reservas são bons. Eu digo que você frisou um nome de um jogador do Vasco, Felipe. Será que Felipe vai aguentar jogar os 38 jogos? A chegada de Juninho Pernambucano, será que ele vai aguentar jogar os 38 jogos? O Vasco depende muito hoje em dia do Felipe. Se o Felipe jogar bem, o time do Vasco joga bem. Tá certo, olha só. Dudu, eu queria fazer mais uma pergunta para você. O campeonato começou agora e eu queria que você olhasse aí na sua bolinha de cristal e me apontasse os 3 destaques do campeonato para esse ano. No final do ano, desse campeonato, a gente volta aqui para a gente lembrar desse programa realizado hoje. Me dê os 3 nomes que você acha que vão ser os grandes nomes desse campeonato. Ao meu ver, eu destaco aí o Lucas do São Paulo, o Neymar, né, pelo aquilo que está ocorrendo, e a surpresa, ao meu ver, pode ser o Bernardo do Vasco. Esses são jogadores, ao meu ver, que podem se destacar. Mas será que vão terminar o Campeonato Brasileiro? É isso, gente. Olha, toda segunda e toda sexta-feira, Dudu vai estar aqui comentando futebol com a gente. Meu craque, obrigado, abraço grande e até o nosso próximo encontro para você comentar os resultados já do final de semana. Ou então o resultado da quinta-feira, né? Já vamos começar já, Marcelo. Sabe que é um prazer, você pode contar sempre com um amigo aqui. O Arraial Notícias está terminando. Hoje eu encerro o programa com um dos momentos mais bonitos da nossa cultura, a pesca de arrastão lá da Praia Grande. Saúde, paz, um beijo grande e fique com Deus.
Lambaingue,